Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre o emprego do verbo ter e os seus derivados. O conteúdo está lá no capítulo 13 do nosso material. Então, quando se trata do verbo ter e os seus derivados, nós estamos, então, estudando os aspectos relacionados à acentuação que é própria para indicar o plural. Temos, então, no singular, Maria tem 7 anos. Então, como vocês podem ver, o verbo ter aqui está sendo utilizado sem acentuação, justamente porque ele concorda com o termo anterior, que é Maria, está no singular. Aqui, no segundo exemplo, nós temos Maria e Luiz Felipe têm 7 anos. Então, como vocês podem ver, o verbo ter aqui recebeu um acento circunflexo. Por quê? Porque ele concorda com um sujeito que é composto, indicativo, então, de plural. Então, por essa razão, ele recebe o acento circunflexo. Ele tem uma casa na praia. Então, nós também temos aqui o tem sem acento, porque concorda com o ele que está no singular. Eles têm uma casa na praia. Aqui também o tem vai para o plural, porque ele concorda com eles que está no plural. Ela tem muita sorte. O tem também fica sem o acento, porque ele concorda com ela, que está no singular. E, no segundo caso, elas têm muita sorte, porque o tem aqui, nesse caso, fica no plural, porque ele concorda com o elas. Então, tratando sobre alguns derivados ainda do verbo ter. Então, aqui nós temos o esqueminha que nos ajuda a compreender melhor. Então, no singular ele tem, sem acento, no plural eles têm. E a partir de agora, então, eu vou mostrar para vocês alguns verbos que são derivados do verbo ter. No caso, o verbo mantém, que fica no singular com acento agudo e no plural com acento circunflexo. O verbo reter, que fica no singular com o verbo e acento agudo e no plural o acento circunflexo. O verbo contém também segue essa mesma lógica. Como vocês podem ver aqui, no singular, os verbos que são derivados, eles recebem, então, o acento agudo, também no caso o verbo obtém, né? E no plural, eles recebem, então, o acento circunflexo. Então, assim, o que nós precisamos sempre observar é o seguinte: o sujeito, quando ele está no singular e nós queremos então concordar o verbo que é derivado do verbo ter com ele, precisa ser escrito com o acento agudo. Quando o sujeito é indicativo de plural, nós temos que então escrever o verbo utilizando o acento circunflexo. Então, alguns exemplos aqui para vocês. Palavras têm poder para modificar fatos. Então, aqui, o tem, ele vai para o plural justamente porque ele concorda com palavras, que também é o termo que está indicando o plural. Eles detêm o poder, por isso, intervêm sempre nos negócios da empresa. O eles também está no plural, portanto, aqui, detém, que é um verbo derivado do verbo ter, precisa ir para o plural, e esse plural é indicado através do acento circunflexo. A empresa obtém bons resultados em pesquisas de opinião. Então, como vocês podem ver aqui, o obtém, ele concorda com a empresa, que é uma estrutura que está no singular, portanto, o acento aqui também é indicativo de singular, no caso, o acento agudo. As crianças têm uma energia inesgotável. Então, o tem aqui recebeu o acento circunflexo, porque concorda com as crianças no plural.
A falta de manutenção dos carros tem dificultado o transporte de cargas. Então, aqui o tem, ele ficou no singular justamente porque ele concorda com a falta de manutenção. Então, que é esse termo aqui que está no singular. Joana tem que revisar a apresentação. Então, como a Joana é indicativo de singular, o verbo tem também fica no singular. Temos ainda, pessoas competentes têm foco e disciplina para manter-se no foco. Então, vamos analisar essa estrutura. A que sujeito o verbo destacado se refere? Nesse caso, então, o tem refere-se ao sujeito pessoas competentes. Explique o porquê do emprego do acento circunflexo no verbo destacado. Então, a justificativa é de que o verbo deve ser acentuado, pois concorda com o sujeito que está no plural. Então, sempre nós temos que observar o sujeito com o qual o verbo ter ou o verbo derivado do verbo ter concorda. E é isso que vai nos dizer, vai nos mostrar se nós devemos utilizar o verbo no singular ou no plural. Temos aqui alguns exercícios que eu vou então resolver com vocês, que diz assim: assinale a alternativa que completa corretamente as frases. Então, nós temos aqui as frases e as alternativas. João e Paulo sempre mantêm contato. Então, no caso aqui, João e Paulo é um sujeito que é composto. Então, nós temos que, nesse caso aqui, identificar qual é a forma correta do verbo. Se ele não leva acento, se ele leva acento agudo ou se ele leva acento circunflexo. Então, nesse caso aqui, João e Paulo é composto. Então, o verbo deve ser o verbo mantém com acento circunflexo. O jornalista obtém suas informações de uma fonte confiável. Então, temos que observar o sujeito, que no caso é o jornalista. O jornalista é uma expressão no singular. Então, o obtém precisa ser escrito com acento agudo. Os filhos deles têm muitos brinquedos. Então, aqui, os filhos está no plural, portanto, o verbo precisa ser acentuado. Então, aqui, a alternativa que preenche corretamente é a letra C. Mantém com acento circunflexo, obtém com acento agudo e tem com acento circunflexo. Outra questão. A alternativa que traz a forma verbal correta é. Então, nós temos aqui as 5 opções. Na letra A, ela mantém sua opinião, apesar das opiniões contrárias. Então, o mantém está acentuado aqui com acento circunflexo e, por concordar com ela, não está correto. Precisaria aqui ser o acento agudo. Letra B. Ele detém o poder absoluto sobre as decisões. Aqui nós também temos um sujeito que está no singular. Portanto, o verbo também deveria estar no singular aqui com acento agudo. Na letra C. A capa retém o calor de forma muito eficiente. Aqui nós temos a capa singular, verbo retém, que está no singular também. Letra D. Elas têm certeza de que vencerão o debate. Aqui o elas está no plural, então o verbo aqui, o tem, deveria estar no plural também com acento circunflexo. E a letra E, aqueles frascos contêm substâncias perigosas. Aqui nós também deveríamos ter o verbo com acento circunflexo. Então, a alternativa correta é a letra C. O verbo ter e seus derivados apresentam uma acentuação própria para diferenciar o plural do singular,
aponte a alternativa em que essa regra foi respeitada. Então, aqui nós temos 5 opções. Todos os habitantes da Terra têm o dever de cuidar de seu próprio planeta. Aqui temos o tem, que deveria ter sido acentuado porque concorda com todos os habitantes da Terra. Na letra B, as plantas retêm uma importante parte dos gases tóxicos expelidos pelos carros. Aqui também o retém deveria ter sido grafado com acento circunflexo porque concorda com as plantas. Na letra C, o ouriço do mar detém o poder de transformar o dióxido de carbono em conchas. Aqui, o verbo detém deveria ter sido grafado com acento agudo, porque concorda com o ouriço do mar. Letra D. Técnicas especiais mantêm o gás carbônico em formações geológicas subterrâneas. Aqui, mantém deveria ter sido grafado com acento circunflexo, porque concorda com técnicas especiais. E por último, a letra E, as embalagens de sprays não contêm mais CFC, prejudicial à camada de ozônio. Então, é a única alternativa correta. Por quê? Porque contém aqui, está no plural, porque concorda com as embalagens de sprays. Então, é a letra E, a única em que o derivado do verbo ter e também o verbo ter está escrito corretamente. A tarefa para vocês, então, são os exercícios 1 e 2 da página 287, o 3 da página 288, 4 e 5 da página 289. E duas atividades que vocês deverão, então, enviar pelo AVA são os exercícios 3 da página 288 e o exercício 4 da página 289. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.